Olá, meu nome é Paulo Cogos e eu estou fazendo esse vídeo para tratar de um assunto urgente, aterrorizante e que está enganando muita gente. São as Smart Guns, armas inteligentes. Ao contrário do que o nome possa sugerir, não se trata de um avanço em tecnologia bélica, algo que seria bom. Afinal, quanto maior o nível de tecnologia bélica, maior a probabilidade de que unidades localistas resistam militarmente ao poder central. Mas as Smart Guns são justamente o contrário. Trata-se de uma tecnologia distópica, ovacionada por toda a escória desarmamentista, como progressistas, democratas, esquerdalhas de toda espécie, justamente porque elas diminuem a confiabilidade das armas, reduzindo a capacidade de defesa da população e aumentando ainda por cima a capacidade do governo de controlar as armas. O que são as Smart Guns? São armas com uma trava eletrônica que possam, por exemplo, ler as digitais do atirador e se as digitais não baterem com o que está na memória, a arma não dispara. São armas menos confiáveis, mesmo porque todos os sistemas eletrônicos são passíveis de falha. Esta é uma tecnologia que eu chamo de Control Enhancement Technology. É um termo que eu estou usando, é um termo que eu cunhei para definir essas tecnologias que aumentam a capacidade do governo de controlar a vida da população, e controlar as armas é estratégico. Primeiro que o governo vai poder decidir quem vai ter acesso a esses certificados digitais. Fica muito fácil para o governo decidir se emite ou não, homologar essas travas digitais, e assim ele vai diminuir o número de pessoas que possam ter acesso ao armamento. Vão poder ainda ter um banco de dados com todas as nossas digitais. E ao longo da história, toda vez que um governo obteve registro das armas, em seguida ele as confiscou e seguiu-se o genocídio. Hitler, por exemplo, usou registros de armas da República de Weimar para fazer um banco de dados com todas as armas da Alemanha. Ele se vangloriava disso, dizia pela primeira vez uma nação tem total controle sobre onde estão as suas armas. E aí ele as confiscou e fez o Holocausto. O mesmo aconteceu na Romênia comunista de Ceausescu, ou em Cuba, onde Fidel Castro usou os registros feitos pelo governo anterior, que ele mesmo derrubou, do Fulgêncio Batista. E todos eles eram ditadores totalitários. E a esquerda progressista também é um bando de ditadores totalitários com um discurso mais demagógico, politicamente correto. Quem é que está por trás de uma ideia dessas? São bandidos como Eric Holder, que era o antigo procurador-geral dos Estados Unidos, e que, dentre outras barbaridades, ele defende que o governo possa assassinar cidadãos americanos com drones, sem mandado judicial e sem o devido processo. É esse tipo de gente. Ele defendia também que os atiradores fossem obrigados a usar braceletes eletrônicos, conectados via Bluetooth com a arma, e só assim ele permitiria o disparo. Eles querem um controle de armas disfarçado. Afinal, as pessoas ainda têm uma resistência à ideia de serem desarmadas. Faz parte do instinto natural de autopreservação do homem. É claro que o gramscianismo, o progressismo cultural estão minando essa resistência das pessoas, fazendo elas aceitarem o desarmamento, mas o fato é que o governo encontrou uma maneira disfarçada de controlar as armas. Ao invés de fazer o confisco, eles adotam uma medida covarde dessa de fazer essas armas inteligentes que na prática são uma trava do governo, impedindo o cidadão de disparar. A desculpa que eles dão é que isso vai reduzir o número de acidentes. Mentira! As armas já possuem um mecanismo, uma trava mecânica, que trava as armas. É um seletor, você coloca na posição travada e ele não atira mais. O que reduz o número de acidentes é uma cultura mais armamentista, onde as pessoas tenham mais contato com as armas, inclusive as crianças, de forma que elas possam encarar as armas com seriedade, com respeito que as armas merecem. É por isso que a Suíça, que, se não me engano, é o segundo país com mais armas por habitante, tem um nível de acidentes muito menor que o do Brasil. A Sérvia, por exemplo, tem o dobro de armas por habitante e tem metade do número de acidentes que o Brasil. Mas na Suíça tem uma cultura armamentista muito forte, inclusive das crianças. As crianças aprendem a atirar com fuzis, com metralhadoras, muito cedo. E é isso que nós deveríamos fazer. Deveríamos ensinar as crianças a atirar com fuzis e metralhadoras com 6, 7 anos de idade. E estamos fazendo o contrário, porque essas travas eletrônicas serão usadas pelo governo para impedir eletronicamente que as crianças tenham acesso às armas, deixando-as mais vulneráveis, não mais seguras. Além disso, vai impedir que elas tenham acesso ao tiro, à prática do tiro, e possam com isso se familiarizar com as armas. Então vai aumentar o número de acidentes e ainda deixar as crianças sem a capacidade de autodefesa. Já aconteceu o caso nos Estados Unidos do bandido entrar dentro da casa, os pais saíram, aí a criança pegou as armas do pai e matou o desgraçado do bandido. Ótimo, agora isso não vai mais acontecer porque a digital da criança não vai bater. E o governo não vai deixar as crianças terem acesso a isso.
Aliás, em Iowa já tem uma legislação idiota que não deixa crianças menores de 14 anos atirarem em estandes de tiro. É o que o governo costuma fazer. Sistemas eletrônicos são passíveis de falha. Essas armas são menos confiáveis. Qualquer atirador sabe disso. Qual é o grande trunfo, por exemplo, do fuzil AK-47? É uma arma extremamente confiável. O Mikhail Kalashnikov projetou essa arma para que ela resistisse à poeira, à lama, à umidade. É por isso que ela é tão popular. Essas armas vão no sentido contrário. Elas são uma desvantagem tática para o usuário. Mas quem está por trás disso são burocratas que nunca estiveram num tiroteio. É por isso que os combatentes americanos chamam esse tipo de gente aí de REF, Rear Echelon Motherfuckers. É isso que eles são. Imagina, os bandidos vão usar armas confiáveis. Eles não são idiotas. Eles podem ser maus, mas não são burros. Eles são pessoas especializadas em viver fora da legislação. As pessoas de bem, infelizmente, vão ter que seguir a legislação. Seria bom se elas não seguissem. Eu sou a favor da desobediência civil. Mas o fato é que os bandidos tenderão a ter armas confiáveis e as pessoas de bem tenderão a ter essas drogas, dessas smart gun. Num combate real, quem é que vai ter vantagem? Pensa. Agora imagina que você está num tiroteio e você é atingido. Você está num tiroteio contra os bandidos. Tomou um tiro, aí o seu amigo vai pegar a sua arma para atirar nos bandidos e não pode, porque a digital dele não bate. Ou um bandido entra na sua casa, vários deles. Você dá uma facada no pescoço de um, pega a arma dele, mas ela não vai funcionar, porque ela só funciona com a digital do bandido. Você não pode mais pegar a arma do inimigo. Na Batalha de Stalingrado, era o contrário. A União Soviética não tinha uma grande capacidade de produção, então tinha um fuzil para cada 2 soldados. Aí um foi atingido, o outro pegava lá o Mosin Nagant do amigo e pá, acertava o nazista. Agora acabou, porque não tem mais a digital. Então o Estado está construindo uma sociedade perfeita para os bandidos e para o aumento do seu poder totalitário. E as pessoas vão ficar à mercê de uma maneira covarde e disfarçada. Rejeitem as smart guns. O que nós precisamos são de armas confiáveis, de difusão de armamento pesado para a população, para que elas possam resistir tanto aos criminosos comuns quanto aos criminosos estatais. Um abraço.